Bom, pessoal, sei que nosso intervalo é bem curtinho, mas espero que tenha dado tempo pelo menos de você dar uma esticada, virar a página. Nós vamos, assim, ainda dentro do conceito de equações de segundo grau, como eu tinha comentado, aqui vai ser uma ferramenta auxiliar para a gente. Imagina que você já está fazendo bastantes exercícios envolvendo fórmula de Bhaskara. E aí você pode estar pensando, Pedro, mas e aí? Se eu, não tem uma outra maneira de eu resolver essa equação? Não tem uma maneira que eu não precise ficar dando tanta volta, calculando tanta coisa? Existe. Não vai ser sempre que ele vai ser simples de ser aplicado. Mas o conceito de soma e produto, que é derivado das relações de Girardi, ele vai facilitar em muito a nossa vida quando essa equação que for dada para a gente seja simples ao ponto das raízes saírem direto. O que significa soma e produto? É literalmente soma e produto, né? O próprio nome da técnica já remete o que ela significa. Imagina que a gente tem duas raízes, né? Como a gente já vem comentando, segundo grau equação do segundo grau tem duas raízes, x1 e x2. O que a gente sabe a partir das relações de Girardi ou de soma e produto é que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, tem que ser igual a menos b, o b está aqui, sobre a. Da mesma maneira que se a gente for pegar aqui o produto, nós temos que o x1 vezes x2 tem que ser igual a c sobre a. Assim, é bem batido, é bem direto, não tem muito mistério. É só você lembrar que a soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. Vamos fazer um exercício prático para a gente ver como isso pode servir ao nosso favor num caso como esse. Vamos observar aqui a equação que nos foi dada. A equação que foi passada para a gente aqui é a seguinte: x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. O que a gente precisa fazer mais uma vez, e não seria diferente, é encontrar o valor de x. Vamos lá para o nosso caderno, mas antes disso, diferente do que a gente fez anteriormente, não vamos nem pensar em soma e produto. Não vamos nem pensar em fórmula de Bhaskara. Vamos fazer só pensando em soma e produto. Bora lá. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, a única coisa que a gente vai precisar anotar é a equação que nos foi passada. Essa equação ela é x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Então aqui, ó, imagina que a gente não tivesse nem aprendido aqui na aula resolver por Bhaskara. Nós vamos pensar só em soma e produto. O que eu vou fazer aqui é, mais uma vez, colocar como se fosse a estrutura, para a gente identificar de onde vem cada coisa. Você já sabe que uma equação polinomial do segundo grau, ela tem uma forma exclusiva dela, que é quando aparece para a gente ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E soma e produto é a gente pensar o quê? Que uma raiz do segundo grau, uma equação do segundo grau, ela sempre vai ter duas raízes. Ela vai ter a raiz x1 e x2. E a soma, que é a mesma coisa que x1 mais x2, a gente já sabe que isso tem que ser menos b sobre a. Enquanto o produto, que é exatamente o produto entre a primeira e a segunda raiz, tem que ser igual a c sobre a. Vamos substituir aqui junto comigo e vamos ver se a gente consegue enxergar de uma maneira simples a resposta. Vamos pensar aqui, ó, menos b sobre a. B é o termo que acompanha x. X está aqui, ó, o termo que acompanha x é o menos 7. Como está menos b, então é mais 7. Ou seja, mais 7 sobre a. A é 1. Enquanto do produto nós temos C sobre A. C é o termo independente. O termo independente aqui no nosso caso é 12 e a gente já conhece, é 1. Então nós temos 7, temos igual a 12.
O nosso trabalho, e aqui que é o diferente, é que a gente não sabe o valor de x1 e x2. O nosso trabalho aqui vai ser chutar valores, pensar valores que somados dão 7 e multiplicados dão 12. O que a gente pode fazer é, vamos pensar aqui, ó, começando pela soma, que valor somado com outro dá 7? Quais são as opções? 6 mais 1, 5 mais 2, 4 mais 3. E essas são as opções. Então, ó, a soma de todos dá 7. Aí você pode estar falando, beleza, Pedro, os 3 deram 7, mas os 3 são resposta? Não. Por quê? Porque a soma tem que dar 7 e o produto tem que dar 12. Ou seja, a gente teria que ter 6 vezes 1, 5 vezes 2 e 4 vezes 3. E essa resposta tem que dar 12. Vamos pelo primeiro. 6 vezes 1 dá 12? Não, né? Dá 6. Então é diferente. Ou seja, essa primeira linha não é a nossa resposta. A segunda. 5 mais 2 dá 7, mas 5 vezes 2 dá 12. Não, né? 5 vezes 2 dá 10. Então, mais uma linha que a gente não pôde usar como resposta. Mas agora, vamos olhar para essa terceira linha com bastante atenção. Concorda comigo? Ó, 4 mais 3 dá 7. E 4 vezes 3? Não dá 12 mesmo? Dá, né? Então, nós acabamos de encontrar as duas raízes. As nossas duas raízes são x1 igual a 4 e x2 igual a 3. O porquê que não é tão simples assim usar esse método? Você pode perceber, ó, que a gente usou pouquíssima, assim, a minha letra é grande, eu tentei trazer o máximo de informação aqui na nossa resolução, mas concorda comigo, se você fosse fazer isso num tirinho só, ia usar bem pouco de folha, você só ia olhar aqui 7, 12, 4 e 3. Por que isso não acaba sendo tão útil para a gente em outras situações? Imagina se aqui aparecesse frações. Aí você percebe como já ia estar mais complicado? Concorda? Aqui deu números inteiros, foi simples a gente encontrar esses dois valores. Mas se fossem frações, lógico, dependendo da fração até que vai, mas já ia ficar um pouco mais cabeludo. Seria nesse caso, por exemplo, que a gente encontraria, se a gente encontrasse frações aqui, que eu te recomendaria, volta, faz por Bhaskara, vai dar a mesma coisa. Lembrando, até que eu acho que eu não comentei, tanto soma produto ou Bhaskara tem que dar o mesmo valor. Você pode até treinando resolver pelos dois métodos. E você sempre vai ter que chegar nas duas raízes iguais. Bom, vamos retomar então aqui para o nosso slide. Vamos dar sequência na nossa aula. Bom, pessoal, vocês viram, não tem muito segredo, né? Soma e produto, o único porém é que não é sempre que vai ser tão útil para a gente. Esse aqui foi um exercício escolhido a dedo para que coubesse nesse tópico. Porque imagina, você pega uma equação X, você vai pegar para tentar resolver. Tentou sair por soma e produto logo de cara, apareceu fração, desiste. Desiste por quê? Porque é mais rápido, por mais que seja demorado, fazer por Bhaskara, do que ficar esquentando a cabeça, batendo a cabeça, a pior parte, para encontrar esses dois valores, que somados dão menos B sobre A e multiplicando dá C sobre A. Bom, dito isso, a gente acaba praticamente encerrando essa parte de equação do segundo grau e só falta um único tópico, que é quando a gente vai falar sobre mudança de variável. Imagina que ao invés de trabalhar com uma equação desse ax ao quadrado mais bx mais c, a gente tivesse diferente, que é como está descrito aqui em cima. Ó. Tem esse outro modelo aqui, ax elevado a 2n mais bx elevado a n. Por que ele, né? Porque quando for diferente de 2. Na realidade, se o n for 1, vai ser 2, né? Então, a gente não precisa acabar nem trabalhando com uma substituição. Mas, normalmente, o expoente que vai aparecer aqui, que vai ser o foco, que é o foco desse tema, é quando a gente tiver algo como ax à quarta mais bx ao quadrado. Cara, você bater o olho nisso,
viu um expoente à quarta, viu um expoente quadrado depois, cara, vai ser mudança de variável. Esse tipo de equação, principalmente esse que tem o expoente à quarta, nós chamamos, ela tem um nome especial, né? Tá até escrito ali embaixo, não sei se você já viu. Mas essa equação que tem o expoente elevado à quarta, a gente chama de biquadrada. Por quê? Porque ela é 2 vezes a equação do segundo grau. Porque a gente tem o x ao quadrado elevado ao quadrado, né? Que trocando em miúdo seria isso daqui, ó, x ao quadrado elevado ao quadrado. Lembra que no expoente basta a gente multiplicar, né? O que está dentro com o que está fora. Então isso vai ser x à quarta. E aí vai entrar essa parte da substituição que está descrita aqui. O que a gente vai fazer é, ao invés de chamar de x à quarta, que é o que nós não sabemos resolver, a gente vai, por exemplo, chamar de t ao quadrado. Que isso sim nós já sabemos resolver. Então, esse daqui não é uma questão que você vai encontrar muito comumente, assim, vai ser mais numa prova específica da sua escola, caso esteja sendo abordado esse tópico, porque ela em si, por mais que seja um termo à quarta, você vai ver que ela é bem simples de ser resolvida. Vamos lá então para o nosso último exercício da aula de hoje. Bom, dada a equação x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0, mais uma vez, vamos encontrar o valor de x. Vamos aqui para o nosso caderno e resolver este exercício. Bom, pessoal, até mesmo, né, uma dica que eu daria para você, pô, tenta pensar junto comigo. Cara, eu aprendi só até resolver equação do segundo grau, do nada me aparece um x à quarta. Como que eu faço isso, né? Então vamos pensar no caso que a gente tem aqui. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, como eu estava comentando agora, pensa comigo. Cara, você, dando sequência na aula, né? Imagina que a gente está você está na sua aula, na sua escola, e você acabou de ver isso numa aula de equação de segundo grau. O professor vai lá e estampa uma equação dessa na lousa. Primeira coisa que eu ia pensar é assim, meu, como assim? Eu estou na mesma aula? Pô, até agora eu estava colocando x ao quadrado, eu estava achando legal, conseguia resolver. Ele pulou o x ao cubo, já veio direto para o x à quarta. Como que eu vou saber resolver isso, né? Então, o que você vai ver que a gente vai fazer não vai ser nada além de uma substituição. Substituição do quê? Bom, até agora nós aprendemos a trabalhar com a equação até no máximo de x ao quadrado, né? Ó, mais bx mais c igual a 0. A quarta não dá, né? Mas como eu acabei de comentar, se a gente levar esse expoente ao quadrado, concorda comigo que vai ficar esse expoente à quarta? Por isso que chama biquadrado. O que a gente vai fazer aqui é uma substituição. E essa substituição eu vou escrever aqui em verde. Ó. Sempre que a gente olhar um x ao quadrado, nós vamos chamar ele de y. Então, ó, vamos reescrever essa equação. Nós temos x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Concorda comigo? Ó, x ao quadrado apareceu aqui. Mas ele não aparece aqui também? Como que ele vai aparecer aqui? Ele aparece nessa forma. Ó, x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Concorda comigo que a gente acabou de forçar a aparecer esse x ao quadrado aqui também? O que nós vamos fazer daqui em diante é apenas a substituição. Então vamos lá, substitui aqui junto comigo na nossa equação. Sempre que a gente bater o olho aqui e encontrar x ao quadrado, nós vamos escrever y. Então, ó, dentro do parênteses, x ao quadrado não é mais, agora é y. Ao quadrado menos 5 vezes x ao quadrado, y de novo, mais 4 igual a 0. Olha aqui. Concorda comigo que o que está escrito aqui em rosa está na mesma estrutura que ali em cima? Posso até escrever aqui, ó. Imagina que ao invés de x a gente chamasse de y. A vezes y ao quadrado mais by mais c igual a 0. Não importa a incógnita que você chame. O que importa é o expoente que está carregando aqui nesse termo. Então, ó, é a mesma coisa que resolver
uma equação do segundo grau. E vamos resolver essa equação junto comigo. Nós temos dois métodos. Você, se quiser, pode tentar resolver por soma e produto. A soma é menos b sobre a, então menos 5. E o produto tem que ser c sobre a, ou seja, 4. Então, vai pensando aí enquanto a gente resolve por Bhaskara. Então, vamos lá. Por Bhaskara vai ficar assim, ó. A gente tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes c. Delta, portanto, vai ser igual b ao quadrado. B é menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a. A é 1 vezes c é 4. Delta aqui está dando. Lembra de novo, ó, aqui o número é negativo, mas expoente par e tem o parênteses, ele vira positivo. 25 menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, eu tenho certeza que você sabe que é 9. Agora, nós não vamos calcular o x, né, a equação, aquela fórmula para x. Por mais que a equação seja a mesma, a dica que eu te dou para você levar isso para a vida, em qualquer resolução que você for fazer, é chamar essa incógnita do que a gente tem aqui. Nós não estamos trabalhando com y, então agora a gente não vai falar mais a fórmula do x. O x não é a raiz, quem é raiz é y. Então, ó, y vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Isso vai ser igual a menos b. O b é menos 5. Menos 5 dá 5. Mais ou menos a raiz de 9. Tenho certeza que essa também você já conhece. A raiz de 9 dá quanto? Exatamente, dá 3. 2 vezes a dá 2. E aqui, como você já sabe, numa equação do segundo grau, nós abrimos em duas possibilidades. Ou seja, aqui o y1. O y1 a gente pode fazer, por exemplo, colocando como mais, né? Usando o sinal de positivo. Então, 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 2, y1 igual a 4. Então, aqui a gente já usou o positivo, fica só o negativo. 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2. Isso aqui dá 1. Então, ó, você pode perceber, nós tínhamos uma equação biquadrada, nós transformamos ela, nós fizemos uma substituição e transformamos ela numa equação do segundo grau. Nós achamos as raízes dessa equação do segundo grau, mas não tá, o exercício não se encerra por aí. Nós ainda precisamos retomar essa substituição. E aí sim nós teremos feito tudo. Então, ó, vamos retomar a substituição. A gente tem o quê? A gente tinha que x ao quadrado é igual a y. Então, nós vamos ter aqui o primeiro caso para y igual a 4, o segundo para y igual a 1. Portanto, aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a 4, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. E do outro lado, nós temos que x ao quadrado é igual a 1, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1. Como você pode perceber, ó, aqui não tinha nem como a gente se confundir. Por quê? Porque só tem duas raízes. Eu não estou comentando a aula inteira que o número de raízes é exatamente igual o número do expoente. Até mesmo você pensar numa grandeza, vamos relacionar com o conceito que a gente viu agora na nossa aula. Grandezas diretamente proporcionais. O número de raízes é diretamente proporcional ao expoente da equação. E aqui, como você pode perceber, nós temos 4 respostas. Mais 2, menos 2, mais 1, menos 1. Esse é o conjunto solução da nossa equação biquadrada. Vamos retomar aqui para o nosso slide. Bom, pessoal, com esse último tópico aqui
de substituição em equações do segundo grau, a gente encerra o conteúdo de hoje. E como eu já venho fazendo desde a nossa última aula, pelo menos, eu vou trazer aqui sempre no final das aulas um resumão do que você precisa saber. Então aqui, vamos dar uma olhada, ver se você não identifica as informações principais que a gente viu até agora. A gente começou na nossa aula falando sobre razão, lembrando que razão é A sobre B, sempre com B diferente de zero. Proporção, que é a relação entre duas razões, e aí a gente lê que A está para B, assim como C está para D, e a propriedade é justamente o que está destacado à direita, que é A vezes D igual a B vezes C. Nós vimos a relação entre grandezas diretamente proporcionais, ou seja, existe uma constante de proporcionalidade K que relaciona A com B, e também uma constante de proporcionalidade quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Aí nesse caso nós não temos A sobre B, mas nós temos A vezes B. Depois nós já passamos para equações do primeiro grau, e aí aqui eu trago de uma maneira bem sucinta essa segunda parte da matéria, que foi basicamente entender como que nós resolvemos uma equação do primeiro grau. Aqui está a fórmula clássica dela, que é ax mais b igual a zero, lembrando que x vai ser igual a menos b sobre a. E aí, a equação do segundo grau, como a fórmula clássica, né, ax ao quadrado mais bx mais c, e aí, por fim, as duas fórmulas que nós temos para a sua resolução, que é o delta e que é o x. Por hoje é só, te aguardo na próxima aula. Até lá!